Fala aí, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a nossa aula ainda é sobre probabilidade, mas eu quero fazer aqui com vocês algumas questões aí que aparecem ou no Enem ou em algum concurso. Então, bora começar que tem bastante coisa aqui pra gente ver hoje. Vamos começar com essa primeira questão aqui, que é uma questão bem simples, que fala o seguinte: para analisar o desempenho de um método diagnóstico, realizam-se estudos em populações contendo pacientes sadios e doentes. E aí são quatro situações distintas que podem acontecer nesse contexto de teste. O paciente ele pode ter a doença e o resultado dá positivo, mas o paciente pode ter a doença e o resultado dá negativo. Ou então a situação em que o paciente não tem a doença e vai dar positivo, e que não tem a doença e vai dar negativo. São quatro situações aí que podem acontecer nesses testes aí que estão sendo analisados. O índice de desempenho para a avaliação de um teste diagnóstico é a sensibilidade, que é definida como a probabilidade de o resultado do teste ser positivo se o paciente estiver com a doença. Então, o que interessa aqui é quais são as chances de trazer realmente a realidade do ocorrido, que o paciente tenha a doença e que deu positivo no teste. Aí temos um quadro aqui que refere-se ao teste diagnóstico para a doença A, uma doença qualquer, aplicado em uma amostra composta por 200 indivíduos. Então, nesse quadro aqui, você pode observar que está bem separadinho, né? O resultado que deu positivo e o resultado que deu negativo. E dentro desse universo aqui, a pessoa que realmente estava com a doença, né? A doença A estava presente naquela pessoa. E aqui tem os casos em que estava ausente. Então, você pode perceber que daquelas 200 pessoas, 95 casos foram de pessoas que estavam doentes, que foi detectada a presença daquela doença e o teste deu positivo. Só que também aconteceu de 5 pessoas estarem doentes, estarem com aquela doença e o resultado dá negativo. Da mesma forma, a gente observa que se tiver, quando está ausente, né, quando não tem a doença no organismo da pessoa, 15 resultados foram dados positivos pelo teste, enquanto que 85 foi dado negativo. Só que a pergunta aqui dessa questão é que, de acordo com esse quadro proposto, a sensibilidade desse teste. Aí a gente lembra que acabou de ler lá no problema que a sensibilidade é a probabilidade do resultado ser positivo se a pessoa tem a doença presente no organismo. Então, aqui pela tabela, são 95 casos que aconteceu isso, ou seja, 95 resultados positivos para a pessoa que tinha presença daquela doença. Então, a probabilidade aí será de 95 sobre o total aqui que a gente tem de casos aonde há a presença da doença sobre 100. 95 sobre 100 é a mesma coisa que 95%. Alternativa E. É uma questão simples, mas poderia haver confusão justamente aqui no nosso espaço amostral, né? Ao invés de você usar 100, você poderia estar acabando utilizando as 200 pessoas que participaram no teste. Só que a gente tem que lembrar que esse daqui é um caso de probabilidade condicional, porque ele fala que o resultado do teste ser positivo se o paciente estiver com a doença. Então a gente tem essa condição aqui dada já pelo problema, que é olhar apenas os casos dos pacientes que estavam doentes. Então a gente percebe que aqui há 100 pacientes com a presença da doença. Então o nosso espaço amostral aqui em questão é esse total de pessoas aqui, 95 mais 5, que é 100, ok? Então, a sensibilidade dele aí é de 95%. Vamos para mais uma. Vamos lá, esse segundo problema aqui, ele também é bem tranquilo, é bem direto ao ponto.
Eu tenho um grupo de 25 alunos, aonde 15 praticam futebol e 20 praticam o voleibol. Alguns alunos desse grupo praticam tanto o futebol quanto o voleibol e todos eles, todos esses 25, praticam algum esporte. Eu quero saber qual é a probabilidade de escolhermos um aluno ao acaso e ele praticar as duas modalidades, o futebol e o voleibol. Então você percebe que é um problema aqui que envolve dois conjuntos. Um conjunto que é o dos alunos que praticam futebol e um outro que é dos alunos que praticam voleibol. Então nós podemos aqui estar representando esses conjuntos, né? Vou colocar aqui o conjunto F dos alunos que praticam futebol e o conjunto V dos alunos que praticam voleibol. Com um detalhe, como você tem alunos que praticam as duas modalidades ao mesmo tempo, existe uma interseção entre esses conjuntos, né? Vale lembrar que interseção é aquele elemento que pertence aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, aqui na hora de representar esses conjuntos, a gente precisa colocar aqui uma interseção, um pedacinho de um que está sobreposto a um pedacinho do outro. Aqui o grupo de vôlei. Eu não sei quantos alunos fazem parte dessa interseção, ou seja, pratica futebol e vôlei, praticam as duas modalidades. Então eu vou colocar aqui no meio que há uma quantidade X de alunos. Quando a gente não sabe um valor, né, utilizamos uma letra para representar esse valor desconhecido. Mas eu sei que 15 pessoas praticam futebol, 15 alunos. Como você pode observar dentro desse conjunto F, eu já coloquei aqui uma quantidade X, então aqui desse outro lado eu vou colocar uma quantidade 15 menos X, tá? Estou colocando o que sobra, o que está faltando aí para dar o total de 15 que pratica futebol. E eu faço a mesma coisa no grupo de voleibol. Como eu já coloquei uma quantidade X aqui, então está faltando aí 20 menos esse X, tá? A quantidade aí para ter os 20 alunos. Todo mundo pratica algum esporte, então todos os 25 alunos estão dentro aqui de algum desses conjuntos, de alguma parte desses conjuntos. E eu sei que o total é 25 alunos. Então, se eu somar essas três quantidades aqui, 15 menos x, mais o x que está na interseção, mais o 20 menos x, eu sei que isso daqui tem que dar o total de 25. Eu posso aqui estar cancelando um x com um x negativo, um x positivo, porque vai dar 0. 15 mais 20 é 35. Então fica 35 menos x igual a 25. Esse 35 aqui a gente faz aquelas operações inversas, né, para ficar o x aqui isolado. Então fica menos x igual ao 25. Aqui estava somando, então aqui vai aparecer diminuindo. Eu tenho 25 menos 35. E isso daqui é igual a menos 10. A gente troca aqui o sinal, né? Faz aquela multiplicação por menos 1. Eu tenho que x é igual a 10. Ou seja, existem 10 alunos na interseção, existem 10 alunos que praticam futebol e voleibol. A pergunta era qual é a probabilidade de, escolhendo um aluno ao acaso, ele praticar os dois esportes, o futebol e o voleibol. Então nós temos aí a probabilidade disso acontecer, de um evento A acontecer, né? Nosso evento A é essa pergunta, é igual ao número de opções do evento, ou seja, número de opções, número de alunos que praticam futebol e voleibol, que é 10, dividido pelo espaço amostral, que é o total de alunos que tem aí, da onde eu posso fazer a escolha, que são 25 alunos. Então, a probabilidade disso acontecer é 10 sobre 25, só que aqui as alternativas estão na forma de porcentagem, né? Eu posso multiplicar aqui por 4, porque 25 vezes 4 é 100, e aí eu tenho que multiplicar por 4 aqui em cima também. 10 vezes 4, 40. 40 sobre 100,
40%. Alternativa B, 40% aí. Bom, então vamos continuar, que tem mais aqui para a gente estar fazendo hoje. Vamos aqui para a pergunta 3, o exercício 3, né? Eu tenho 5 cartas de um baralho que estão sobre uma mesa. 2 são reis, que a gente pode notar aqui que o rei é representado com essa imagem e a letra K, como indicam aí as imagens. E eu tenho outras 3 cartas, uma carta o Ás e 2 cartas numeradas aí, o 7 e o 10. Após elas serem viradas para baixo e embaralhadas, uma pessoa retira uma dessas cartas ao acaso e em seguida retira outra. Eu quero saber a probabilidade de sair uma carta rei somente na segunda retirada. Então, qual dessas alternativas aqui, qual desses valores é essa probabilidade? Então, o que eu tenho que pensar aqui nessa questão? Vamos apagar aqui. Como eu quero que o rei saia apenas na segunda retirada, eu tenho que considerar que na primeira carta que eu for retirar, não vai sair rei. Então só pode sair uma das outras 3, o Ás, o 7 ou o 10. E aí na segunda, sim, eu quero que saia um rei. Aí eu tenho 2 reis lá disponíveis nas cartas embaralhadas. Vale perceber que ele cita que a pessoa retira uma carta e depois vai retirar outra. Então, a quantidade de cartas ela vai diminuindo, já que você não tira e coloca de volta lá onde estão todas as cartas. Então, são 2 situações aqui que eu preciso trabalhar. A primeira, vamos chamar aqui de um evento A, é a probabilidade, vamos colocar aqui só o evento, na A vai ser retirar uma carta que não seja rei. Tá? Então, vou retirar uma carta. Vamos colocar aqui assim abreviado, não rei. E aí eu vou ter um evento B, um segundo evento, que é a segunda retirada. Então, vamos colocar aqui a segunda retirada é um rei. Então, eu tenho esses 2 eventos aqui, onde o evento A é retirar uma carta que não é rei, e o evento B, que é numa segunda retirada, tirar aí essa carta que é um rei. Você repara que tem que acontecer as 2 coisas ao mesmo tempo. Eu tenho que primeiro tirar uma carta que não seja rei e depois tirar uma carta que seja rei. Então eu quero que aconteça o evento A e o evento B simultaneamente. E aí é sempre bom, eu estou frisando isso daqui com vocês, que é para ficar bem claro esse ponto, que sempre quando você tem essa ideia de que você quer que aconteça uma coisa e a outra, um evento e o outro, esse conectivo aqui e, ele está associado à interseção entre os 2 eventos, aos 2 conjuntos. Então, o que eu quero aqui é a probabilidade de A interseção com B, ou seja, a probabilidade de acontecer um e o outro. E como é que a gente pode estar calculando essa probabilidade da interseção entre A e B? Basta eu estar multiplicando, então, probabilidade de A interseção com B, eu vou multiplicar o resultado dessas probabilidades. A probabilidade de A vezes a probabilidade de B. E aí, como é que eu vou calcular aqui a probabilidade do A? Ou seja, retirar uma carta que não seja rei. As cartas eu tenho como opções 5 delas. Esse é o nosso espaço amostral. O nosso evento, que é tirar uma carta diferente de rei, eu tenho 3 opções, que são essas 3 cartas aqui. Então, o meu evento tem 3 opções, meu espaço amostral 5, a probabilidade é de 3 sobre 5. Vezes a probabilidade de acontecer o evento B. Agora, o evento B é que eu tire uma carta que seja rei. Então, eu tenho agora 2 opções. Então, 2 opções para o evento. Só que o espaço amostral não pode continuar sendo 5, porque já aconteceu a primeira retirada. Se aconteceu a primeira retirada,
eu paro de ter 5 cartas e começo a ter agora 4 cartas. Então o espaço amostral vão ser as 4 cartas que sobraram depois que você tirou uma. Então isso daqui fica igual 3 vezes 2, 6, 5 vezes 4, 20. Então a probabilidade é de 6 sobre 20, que se você bater o olho aqui você acha que não tem alternativa, mas é porque você precisa simplificar ainda aqui a sua fração. Você pode estar dividindo por 2, já que os dois números são pares, então fica 3 sobre 10, que é a alternativa D. Vamos seguindo aqui então. Agora nós temos aqui a nossa questão 4, que diz o seguinte, que um morador de uma região metropolitana tem 50% de probabilidade de atrasar-se para o trabalho quando chove na região. Caso não chova, a sua probabilidade de atraso é de 25%. Para um determinado dia, o serviço de meteorologia estima em 30% a probabilidade da ocorrência de chuva nessa região. A pergunta é: qual é a probabilidade desse morador se atrasar para o serviço no dia para qual foi dada a estimativa de chuva, lá que ele falou dos 30%? Bom, é uma questão que a gente precisa analisar todos os dados e principalmente precisa entender, interpretar exatamente o que ele fala em cada ponto. Então, se você já perceber da leitura rápida, existem duas situações aqui. Essa pessoa pode se atrasar devido à chuva, né, por ter chovido naquele dia, mas ela também pode se atrasar mesmo que não tenha chovido naquele dia. Então nós temos aí duas opções diferentes para acontecer no dia. Pode ser que nesse dia aconteça de chover. Vamos colocar aqui, chover. Mas pode acontecer também o contrário, de não chover. Então vou colocar um NTIL aqui abreviado, só para indicar que esse é o caso de não chover. Para o caso de chuva, nesse dia, o Serviço de Meteorologia diz que é em 30% a probabilidade. Então, a probabilidade de chover está na casa aí de 30%. Agora nós pensamos com o complementar. O que é o complementar? É o que completa o conjunto para você ter o espaço amostral completo, um conjunto universo de forma geral aí completo. Como você só tem duas opções nesse dia, ou chove ou não chove, se as chances de chover são 30%, as chances de não chover é o que falta para esses 30% virarem 100%, ou seja, 70%. Então, a gente pode estar sempre pensando no complementar quando a gente sabe todas as opções aí que pode acontecer nesse universo. Agora, se chover, o que pode estar acontecendo? Essa pessoa ela pode se atrasar. Ou então, mesmo chovendo, pode ser que ela não se atrase. Então, não atrasar. A gente está colocando aqui abreviado, bem resumido, só para a gente ter uma ideia, formar esse esquema aqui que vocês já estão percebendo, que é aquele diagrama com as opções, né? Eu chamo aqui de árvore de possibilidades. Se não chover, pode acontecer a mesma coisa. Ele pode estar atrasando, né? Ele pode se atrasar, mas ele também pode não se atrasar. Então você tem aí essas opções. O que interessa para a gente? Interessa saber os casos em que ele atrasa, já que a pergunta é essa: se ele se atrasar para o serviço, qual vai ser a probabilidade, né? Qual vai ser a probabilidade dele se atrasar na real? Então temos esse panorama aqui de todas as opções. A gente vai precisar estar olhando para alguns casos específicos, que é a probabilidade de se atrasar sabendo aqui que choveu e também a probabilidade dele se atrasar mesmo que não tenha acontecido a chuva. Então são esses dois casos aqui que eu vou estar analisando. Só que está faltando uma coisa aqui, que é a probabilidade dele atrasar ou dele não atrasar. Lá em cima no problema,
ele fala que esse morador tem 50% aí de chances, né, quando chove. Então, quando chove, as chances de atrasar é 50%. De novo, a gente pensando aí no complementar, ou ele irá se atrasar ou não irá se atrasar. Então, se tem 50% de chance dele atrasar, também tem 50% de chance de acontecer dele não chegar atrasado, dele chegar no horário. E aí, caso não chova, a sua probabilidade de atraso é de 25%. Então, aqui, se ele se atrasar, a probabilidade dele se atrasar não chovendo é 25%. Já o caso contrário dele não se atrasar é de 75%. Tá? A gente colocou todos os valores aqui, mas como eu falei, o que interessa mesmo para a gente é essa parte aí que eu destaquei de verde. Aí de novo vem aquele ponto de interpretação, de uma boa leitura, igual nós fizemos na atividade anterior, que é o seguinte: eu quero saber aqui, nesse primeiro destaque aqui de verde, a probabilidade dele de chover e dele atrasar. Então eu quero que aconteça as duas coisas ao mesmo tempo. Eu quero que chova e eu quero que ele se atrase. Então quando a gente tem, de novo, né, esse conectivo e, eu estou falando da interseção, então a gente multiplica essas probabilidades. Então aqui, a probabilidade que eu estou pedindo, né, que essa pergunta está sendo feita para mim, eu vou levar em consideração a probabilidade de chover, que é 30%, posso colocar aqui 30 sobre 100, vezes a dele se atrasar, que é de 50%, então 50 sobre 100. Porém, essa não é a única opção. O que pode acontecer é o seguinte: de chover e ele se atrasar, ou então não chove, mas ele se atrasa mesmo assim. Olha uma outra palavra aí que eu dei destaque, um outro conectivo. Ou vai acontecer ou essa primeira figura aqui verde, ou essa segunda aqui, esse segundo destaque de verde. Quando a gente utiliza esse conectivo ou, né, a gente está fazendo aí uma união de conjuntos, é um ou outro. Quando a gente faz essa união, a gente está fazendo uma soma entre esses conjuntos. Então eu preciso somar esse resultado aqui, dessa multiplicação, com o resultado dessa outra aqui, que é não chover 70% vezes atrasar 25%. Então aqui tem pouco espaço, vamos puxar um pouquinho mais para cá só. Essa probabilidade então é 30 sobre 100 vezes 50 sobre 100, que é a porcentagem, mais agora 70%, ou seja, 70 sobre 100 vezes aqui a probabilidade dele se atrasar, 25 sobre 100. Então nós temos aqui duas etapas, né, duas opções. A primeira opção, que é chovendo e se atrasando, que é esse cálculo aqui que eu estou fazendo, mais, e aí de novo, esse mais vem porque é um ou outro, então por isso que eu estou fazendo essa soma, e essa outra multiplicação aqui é o meu segundo caso, que é justamente esse outro aqui que eu destaquei de verde. Agora a gente só tem que terminar essa conta aí para ver qual das alternativas ali é a correta. Aqui você tem várias opções, tá? Você poderia trabalhar mesmo com a porcentagem, fica aí seu critério. Eu acho mais fácil estar simplificando, estar reduzindo aqui tudo para tentar trabalhar com números menores. Então aqui eu poderia estar cortando 0 com 0, em todos esses casos aqui, e aí eu faço a multiplicação. Eu tenho 3 vezes 5, 15. Eu tenho 10 vezes 10, 100. Mais, aqui eu tenho 7 vezes 25, que aqui eu também posso simplificar, né? Eu posso dividir aqui pelo próprio 25, vai dar 1, 100 dividido por 25 vai dar 4. Então fica melhor ainda aqui para trabalhar, que eu tenho 7 vezes 1, 7, e 10 vezes 4, 40.
E aí agora eu preciso aí achar o menor múltiplo comum envolvendo o 100 e o 40, né, o MMC, para fazer isso, mas eu posso até simplificar aqui também. Eu posso dividir por 5, né? Vai ficar 3 e 100 dividido por 5 vai dar 10. Então eu tenho aqui 3 sobre 20, diminuindo o número aí cada vez mais. Então MMC agora entre 20 e 40, vai ser que o próprio 40. Você percebe que eu mudei o denominador aqui de 20 para 40, né? Eu tive que multiplicar por 2, então eu tenho que multiplicar por 2 também o número lá de cima, o numerador. 3 vezes 2, 6. E aqui, como não precisa mudar o denominador, ele continua 40, então em cima também não vou precisar mudar nada, fica 7. 6 mais 7 é 13, então a probabilidade aí é de 13 sobre 40. Aí a gente precisa ver quanto que dá essa divisão, né? Porque os resultados estão em forma decimal. Só que você percebe que, ó, a primeira casa decimal de cada um é diferente. Então você pode só começar a divisão que você já vai poder identificar aí a alternativa. Então 13, se você pega o 13 e divide por 40, não dá, né? Você coloca 0, vai por 130. 130 dividido por 40 vai por 3, porque 3 vezes 40 é 120, né? Ainda vai sobrar 10. Você pode até aqui continuar, que vai ser rapidinho. 100 dividido por 40 vai por 2, que é 80, sobram 20. 200 dividido por 40 vai por 5. Então, alternativa C, 0,325. Lembrando que essa parte final aqui é cálculo, pode ser que você sinta mais facilidade fazendo direto, sem precisar simplificar, só deixe para simplificar no final, ou trabalhar já com o número decimal. Fica a seu critério aí de como que você acha melhor terminar essa conta e fazer essas últimas etapas. Bom, vamos fazer então uma última questão aí hoje, que é a seguinte: a probabilidade de um casal ter um filho de olhos azuis é igual a 1/3. Se o casal pretende ter 4 filhos, a probabilidade de que no máximo 2 deles tenham olhos azuis é... E aí temos as alternativas. O que significa no máximo 2 ter olhos azuis? Que você não pode ter 3 ou 4 filhos com olhos azuis. Então você pode ter nenhum deles, pode ter nenhum, né? Pode ser todo mundo com olho de outra cor. Pode ser que um tenha olho azul e pode ser que 2 tenham olhos azuis. Então você tem aí 3 situações. A primeira, que cada criança vai ter um olho de outra cor. Então vamos botar aqui um C de cor. Então cada criança aí que nascer vai ter um olho de uma cor, certo? Você vai ter o caso também em que um deles tem olho azul, então olho azul, e olho aqui de outra cor, e não interessa pra gente que qual vai ser a cor do olho. E você tem o caso também em que 2 crianças aí terão olhos azuis, ou seja, os outros 2 aí terão olhos de outras cores. Então são essas 3 situações que a gente pode estar pensando, lendo da seguinte forma: o primeiro filho tem um olho de uma cor qualquer, e o segundo filho também, e o terceiro também, e o quarto também. Então volta a aparecer aquele e para indicar que é uma coisa e a outra, tudo tem que acontecer ao mesmo tempo, ou seja, aqui no ramo das probabilidades, a gente tem que multiplicar a probabilidade para todos esses acontecimentos. Então temos que fazer a conta aqui para um, ou para outra situação, ou para outra situação. Então nós vamos fazer aqui 3 cálculos, um para cada caso, e no final, como é uma situação ou a outra, a gente soma os resultados. Como é que eu vou calcular a probabilidade aqui do primeiro? Se eu sei que as chances de acontecer olho azul é igual a 1/3, o complemento disso, que é um olho de qualquer outra cor, é quanto que falta para isso daqui dar os 100%, né? Dar o valor 1 de probabilidade. Você sempre pode olhar pelo
denominador e numerador. Como o denominador é 3 e o numerador é 1, então você precisa somar 2 nesse numerador para ficar igual a 3. Então a probabilidade complementar ela é 2/3. Tá? Você pode estar sempre fazendo isso quando é na forma de fração. Um outro exercício antes aqui desse vídeo, nós estávamos trabalhando com a porcentagem, né? De ver quanto que somado dá 100. É a mesma ideia aqui, só que está na forma de fração. Então eu tenho aqui 2/3. Para cada criança vai ficar 2/3. Porque essa minha primeira situação é um olho de uma cor qualquer, não são olhos azuis. Então a probabilidade é 2/3 para cada um dos filhos. Aqui vai ser 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. E aqui 9, 27, 81. E aí a gente faz a mesma coisa aqui para a segunda situação. Só que na segunda situação, um filho tem olho azul, então a probabilidade é de 1/3, enquanto que todos os outros mantêm-se o 2/3. Então aqui o resultado, eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2, 8, e embaixo continua sendo 81. Para o terceiro caso, agora eu já tenho 2 filhos com olhos azuis, então 1/3 para cada um desses, e eu tenho aí 2/3, porque os outros dois precisam ter olhos de outras cores diferentes do azul. Então aqui vai ficar 2 vezes 2, 4, embaixo continua 81. Bom, ok, calculei os 3 valores, preciso estar somando esses resultados, mas preste atenção em uma coisa. O primeiro caso aqui, todo mundo tem olho colorido, certo? Olho de outra cor, sem ser o olho azul. O segundo caso, eu estou colocando aqui o primeiro filho, o primeiro que nasceu, né, com olhos azuis, e os outros 3 com olhos de outra cor. Só que ele não fala que necessariamente o primeiro tenha que ter olho azul. Pode ser qualquer um deles. Então, esse caso aqui que eu calculei é um caso específico. Só que não é só esse caso que tem. Esse filho aqui poderia ser o segundo, poderia ser o terceiro ou poderia ser o quarto. Então, para essa parte aqui especificamente, quando tem apenas um filho com olhos azuis, eu vou precisar multiplicar pela quantidade de opções em que pode ocorrer o nascimento desse filho. Ele pode ser o primeiro, pode ser o segundo, pode ser o terceiro, como pode ser o quarto. Então aqui eu tenho que essa probabilidade precisa ser multiplicada, vamos botar assim entre parênteses, pelas 4 opções que existem. Então aqui vai ficar 8 sobre 81 vezes 4, ou seja, 8 vezes 4, 32 sobre 81. Então eu tenho que me ligar e você começa a perceber que aqui a gente está usando também um pouquinho do que aprende lá na análise combinatória, né? De ver quantas opções aí eu tenho para estar trocando os elementos de lugar. A mesma coisa vai acontecer aqui embaixo, porque aqui, ó, eu estou marcando que o filho com olho azul está na primeira e na segunda posição, o primeiro e o segundo que nasceram. Mas não quer dizer que tenha que ser nessa ordem, pode ser em uma ordem qualquer. Então eu também tenho que pensar em todas as possibilidades para acontecer o nascimento aqui nesse caso. Você pode estar contando caso a caso, tá? Vai dar um pouquinho mais de trabalho. Você pode ir direto para o que a gente vê lá na análise combinatória. Eu tenho aqui 4 termos, né? 4 elementos, OA, OA, OC e OC, e eu vou trocá-los de lugar entre si. Então são 4 elementos que eu troco de lugar, isso é 4 fatorial. Porém, você percebe que alguns elementos são repetidos. Você tem 2 olhos azuis, então 2 elementos aqui iguais, trocar um de lugar com o outro não faz diferença. E também tem 2 pessoas aqui com olhos de outra cor, 2 aqui também iguais, que se você trocar um com o outro de lugar, não faz diferença nenhuma.
Então, é uma permutação com repetição. Eu tenho que dividir pelo 2 fatorial, que é a repetição desses dois, e dividir de novo por 2 fatorial, que é a repetição desses outros dois. Então, aqui o número de possibilidades, a gente pode estar calculando aqui rapidinho com essa expressão. Ó, corto 2 fatorial com 2 fatorial. 4 vezes 3 é 12. 12 dividido por 2 é 6. Então, eu tenho 6 opções diferentes para fazer essa arrumação aqui. Ou seja, eu tenho que multiplicar essa probabilidade por 6. Vamos colocar aqui 1 vezes 6. Então, aqui fica 4 sobre 81 vezes 6. 6 vezes 4, 24 sobre 81. Então, esse nosso último problema, né, que a gente está fazendo aqui hoje, você percebe que junta tudo que foi trabalhado nas questões anteriores, né? O conceito de você multiplicar as probabilidades quando você quer uma coisa e a outra. O conceito de que você precisa somar os resultados, porque não é só uma opção, você tem várias opções. Então, uma coisa ou a outra você vai somar, que é o que eu vou fazer aqui agora. Também tem o conceito aí de você precisar pensar nas arrumações possíveis dentro daquele mesmo caso, de quantas maneiras diferentes aquele caso específico pode estar ocorrendo. A gente fez aqui agora no segundo e terceiro caso. Por fim, a gente soma, porque pode acontecer os 4 com olhos de outra cor, que é 16 sobre 81, a chance disso acontecer, ou, então, mais a chance de acontecer um filho apenas com olho azul, que é 32 sobre 81, ou, então, os 2 filhos aqui com olhos azuis, as chances disso acontecer são de 24 sobre 81. Ok? Então, nós temos aí as 3 situações. Lembrando que na segunda e terceira situação aqui, nós calculamos aí o número de opções dentro das ordens de nascimento, aí sabendo que podem acontecer ordens diferentes. Vamos somar aqui rapidinho. Repete aqui o denominador 81. Soma os numeradores. 16 mais 24 aqui, né, que aí dá 40. 40 mais 32, 72. Eu posso simplificar por 9, já que aqui você observa que as alternativas estão de forma simplificada. 72 dividido por 9, 8. 81 dividido por 9 vai dar 9. 8 sobre 9, alternativa C, então. Então é um problema que dá um pouquinho de trabalho, porque tem muitas etapas para você fazer. Você tem que tomar cuidado com cada etapa para não cometer nenhum erro, não esquecer de nada. Então é um problema final aí que resume bem e aplica bem tudo que a gente estudou de probabilidade até aqui para resolver uma questão desse nível. Bom, encerro o vídeo, nossa aula aqui de hoje. Espero que tenha sido produtivo para vocês, para ver um pouquinho das questões que caem aí nas provas de forma geral e para a gente fortalecer ainda mais a nossa interpretação, o nosso entendimento dessa etapa de probabilidade. Bons estudos aí para vocês e até a nossa próxima aula.